Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, passando aqui para gravar-lhes um pão diário, fundamentado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Eu vou ler com vocês, esporadicamente, os versículos de número 16, depois, posteriormente, lerei o versículo 22, 23 e também o versículo de número 24. Passando aqui para registrar meu apreço também, meu carinho, aos nobres companheiros, pastores, como o pastor Carlos Azeredo, presidente da cidade de São Leopoldo, no estado do Rio Grande do Sul, como o pastor Paulo Ignácio, presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, da cidade de Vacarias, também no estado do Rio Grande do Sul, e outros companheiros, como o evangelista irmão Rodrigo, da cidade de São Francisco, Santa Catarina, nossa querida irmã Márcia Damer, esposa do pastor Wilson Damer, da cidade de São Leopoldo, e outros amigos que ouvem-nos, que honram-nos, ouvindo-nos, né, esse grupo seleto aqui do nosso canal, que como traz como objetivo, é para quem gosta de Bíblia, né? Glória a Deus por isso. E eles têm aconselhado-me, e suas palavras são Provérbios 25:11, que nós venhamos a melhorar, né? Venhamos a melhorar tanto a audição, quanto a visibilidade, quanto o cenário. E eu quero dizer a vocês que eu vos amo em Cristo Jesus, e as vossas palavras é Provérbio 25:11, é maçã de ouro em salvas de prata, mas no momento eu ainda não consegui atender, né? Ao pedido e ao conselho. Desde já agradecido, mas ainda não consegui atender. E daí eu peço a vocês que vocês me compreendam, tá bom? Então vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, versículo de número 16, apenas uma pequena ideia. É interessante notar que Paulo está dando nada menos que o último conselho. Na verdade, poderíamos intitular como o último aviso, o último sermão à igreja de Éfeso. Atos 19, o capítulo que antecede diretamente Atos capítulo de número 20, fala-nos que esta igreja passou por um dos, se não o, maior avivamento da história do cristianismo. Um dos, se não o, maior avivamento da história do cristianismo. Então olha que grande avivamento aconteceu nessa cidade. Paulo passa aqui e ele diz que passa pelo menos por 3 anos, mas é chegado o momento da sua partida. Ainda em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, a partir do verso 9, nós temos ali o grande episódio da ressurreição do Eutico que cai da janela. Quem de nós, numa situação como esta, numa igreja como esta, indo de vento em popa, como se diz, quem numa igreja como essa pensa em sair desta? Quem numa igreja como essa não firma em seu coração o firme e resoluto propósito de ficar aqui? Afinal de contas, diz o adágio popular que time que está ganhando não se mexe. Mas Paulo tem um propósito, Paulo tem uma definição. Paulo não se ilude, Paulo glorifica a Deus, Paulo louva a Deus, Paulo fica felicíssimo pelo que Deus tem feito, mas sabe que existem outros rincões e outros horizontes a serem conquistados. Paulo é impressionante em toda a sua maneira de viver. Então ele está despedindo-se. E eu preciso fazer essa pergunta todas as vezes que eu assumo a tribuna para pregar a palavra de Deus. Eu aconselho que você faça o mesmo. Você que canta, eu te aconselho, cante como se fosse a última vez que você o fizesse. Você que prega, faça isso. Pregue como se fosse a última vez que você fosse pregar. Querido pastor, querido obreiro, querido pregador, se esse fosse o último sermão a uma igreja tão amada como a igreja de Éfeso, o que é que você aconselharia? Quais seriam os seus conselhos? Não é o que nós trataremos nesse vídeo. Inclusive, quem sabe, num próximo a gente vai tratar sobre os últimos conselhos de Paulo à igreja de Éfeso. Talvez intitulado com esse tema, né? Com essa temática. Se esse fosse meu último sermão. Eu preciso sempre perguntar-me, se esse fosse o meu último sermão, quais seriam os meus conselhos? Existe um livro que eu aconselho você que leia. Já diz um adágio popular que a gente não deve analisar, né, o livro pela capa. Talvez a capa não seja tão interessante, mas o conteúdo é maravilhoso.
O conteúdo desse livro traz como título Se Eu Começasse de Novo. Então, se eu começasse de novo, é um pastor veterano que vai analisando e que diz que se começasse de novo faria deste modo, ok? Mas agora Paulo está de partida. E é interessante que o conselho de Paulo vai ser tão levado a sério que você perceberá lá nas 7 igrejas da Ásia, Apocalipse capítulo de número 2, que esta igreja de Éfeso segue à risca o conselho de Paulo. Ela é repreendida porque ela deixa o primeiro amor, mas ela é elogiada, ela é louvada, ela é virtuosa porque ela segue os conselhos doutrinários e ela é ortodoxa. Ela é ortodoxa, melhor dizendo. Ela é uma igreja firme no seu trabalho. Ela segue os conselhos de Paulo. Mas olha o que o texto vai dizer. Eu já delonguei demais, na minha introdução. Porque não é esse o tema, não é isso que eu quero falar-lhes. O que eu quero falar-lhes é um detalhezinho todo especial para quem gosta de Bíblia. Vamos lá. Atos capítulo 20, verso 16. Porque já Paulo tinha determinado, pronto, estava resoluto, passar ao largo de Éfeso para não gastar tempo na Ásia. Não quero gastar tempo na Ásia. Apressava-se, pois, para estar, se fosse possível, em Jerusalém no dia de Pentecoste. Então Paulo está ansioso pela festa do Pentecoste. Então os pentecostais gostam demais disso, né? Aí ele vai fazer alguns conselhos e olha o que vai estar dizendo no verso 22. Ele vai dar os conselhos que eu disse aos senhores. E quando ele dá os conselhos, os irmãos tentam fazer com que ele não vá. Os irmãos vão chorar copiosamente, porque Paulo está de partida. Mas olha o verso 22. Ele diz assim: E agora, eis que ligado eu pelo Espírito vou para Jerusalém, não sabendo o que lá há de me acontecer. Então, isso causa insegurança, né? Você não saber o que há de te acontecer. Como seria a recepção? Paulo não sabe. Então, é lindo demais. Paulo não sabe o que vai acontecer, mas Paulo sabe para onde está indo, porque sabe com quem está indo. Paulo não sabe a recepção que ele terá lá, mas ele vai, porque sabe que está ligado pelo Espírito. Aí ele diz assim, olha o que ele sabe, a única coisa que ele não sabe muita coisa do que vai acontecer lá, mas uma coisa ele sabe, e essa ele registra no verso 23, se não, o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, o Espírito não é de contrariedade, é de confirmação, dizendo que me esperam prisões e tribulações. 24, mas de nada faço questão, extraordinário, nem tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Qual é a minha ideia nesse pão diário? Paulo não sabe o que vai lhe acontecer, senão o que o Espírito lhe revela. E o que o Espírito lhe revela, que ele espera prisões, que ele espera tribulações. Se eu soubesse que ali na frente me esperaria prisões e tribulações, por certo eu faria de tudo para evitar. Mas Paulo não evita. E se eu percebesse que não tem como, não tem opção, não há como evitar, você acha que eu teria pressa para isso? Será que os meus pés iriam se aligerar para o sofrimento? Paulo é extraordinário. Se você ler Atos 21, que é o capítulo seguinte, você perceberá que ele vai chegar na casa de um irmão, o evangelista Filipe, está lá em Atos Apóstolos, capítulo 21, desce da Judéia um profeta, por nome de Ágabo. Profeta Ágabo, no ato profético, vai unir as suas mãos e os seus pés, ligar as suas mãos e seus pés por uma cinta, e vai dizer, assim como unidos estão minhas mãos e meus pés, assim ligarão o homem cuja esta cinta é pertencente. Diz-nos a Bíblia que os irmãos tendo conhecimento de que aquela cinta pertencia ao apóstolo Paulo e que o profeta Ágabo é um profeta de Deus, que não profetiza só para ovelha de lã gorda, que não profetiza só para dono de posto de gasolina, que não é um profeta por conveniência, mas sim por chamado, bendito seja Deus, sabe que é Deus que está falando pela boca do profeta, querem insistir para que Paulo não vá a Jerusalém, mas ele está resoluto.
E você sabe o que ele diz? Um dos textos mais célebres do Novo Testamento, Atos 21. Ele diz assim: não entristeçais o meu coração, porque eu não estou pronto apenas para ser preso, mas se necessário for, eu estou pronto para morrer por amor ao Evangelho. Aí o verso 24, que é um texto lindo demais, repito a leitura, capítulo 20, verso 24. Mas de nada faço questão. Não faço questão de nada, de coisa alguma, sem nenhuma exigência. Nem tenho a minha vida preciosa, contando que cumpra com alegria. Então, a preciosidade da minha existência é que eu cumpra o chamado, e o cumpra com alegria. E se o chamado me trazer dor, pranto, lágrimas, não faço questão disso, desde que possa cumprir com alegria. E mais, apresso-me para tal. Tenho pressa em ir, ainda que saiba, não muita coisa. E o que sei, a notícia não é agradável. E o que sei, a informação não é agradável. E quem me informou, quem me noticiou, não mente. É o Espírito do Senhor. E o que ele me revelou, que me espera prisões. Vou devagar-me? Vou demorar? Vou protelar? Não, vou apressar. É este evangelho, bendito seja Deus, que eu oro a Deus, que tome conta de nossas vidas. É este evangelho que eu oro a Deus e me emociona falar disso. Eu desejo que oriente e que venha reger as nossas vidas para a glória de Deus. Esse deve ser o evangelho dos evangélicos. Que não nos embaraçamos, que não nos demoramos, mas que nos apressamos em cumprir, ainda que isso traga prantos e dor. Aqui, Romanos 8:18. As tribulações do tempo presente fazem parte, é do tempo presente a tribulação. Não dá nem para comparar com a glória que nos espera. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém.